Muito boa tarde a todos e a todas os presentes. Vamos agora ter uma pequena sessão de boas-vindas e é com gosto que vos anuncio, portanto, e passo a palavra ao Frei Pedro Fernandes, que é o atual prior provincial da Ordem dos Pregadores, instituição que motiva, digamos, estas jornadas de 800 anos de existência dos dominicanos e que, em nome da organização, irá dar as boas-vindas a todos. Mas eu começo também por dar as boas-vindas a todos ao início destas jornadas, e foi-me pedido que, como provincial dos dominicanos, que abrisse estas segundas jornadas dominicanas, onde haverá intervenções, reflexão teológica, espiritualidade, etc. E é com muito gosto que o faço. Começo por dar as boas-vindas à equipa organizadora destas segundas jornadas, constituída por membros do Centro de Estudos de História da Universidade Católica de Lisboa e pelos membros da direção do ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, que elaboraram este programa que temos em mãos e no qual tomaremos parte. Quero dar as boas-vindas a todos quantos se deslocaram para estarem presentes, beneficiando do conteúdo destas jornadas, que serão bastante ricas, estou seguro disso, e que não daremos o tempo por perdido. Como sabem, estas segundas jornadas estão enquadradas neste ano jubilar da Ordem Dominicana. Tivemos as primeiras em Aveiro, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2016, onde houve uma grande participação. Estas segundas jornadas, como já foi dito, têm como tema os dominicanos em Portugal, que abordarão discursos também, teologia e espiritualidade. Estas jornadas realizam-se neste espaço do Corpus Christi, que fora um antigo convento das Dominicanas, aqui em Vila Nova de Gaia, e que fora habitado até 1894. Agradecemos desde já ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia e ao Pelouro da Cultura, na pessoa do Sr. Dr. Delfim Sousa, em nos ter concedido este espaço para a realização deste evento. Ora, está também no programa destas segundas jornadas uma visita guiada pela doutora Elsa Fontão, diretora deste espaço. Visita essa que irá certamente ajudar-nos a compreender melhor o que foi e é o espaço Corpus Christi. Em meu nome, em nome dos dominicanos, em nome de todos os presentes, agradeço à senhora doutora esta sua disponibilidade. Agradeço igualmente ao Sr. Diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, na pessoa do Dr. Paulo Fontes, aos coordenadores das jornadas, Dr. António Camões Gouveia, e ao Sr. Dr. Delfim Sousa, vereador da Cultura de Vila Nova de Gaia, à direção do ISTA, pelo empenhamento proposto nesta jornada sobre a Ordem Dominicana. Agradeço também ao Frei Bento Domingues a conferência que irá fazer de seguida como tema a missão da Ordem dos Pregadores hoje. Estes 800 anos de história em que os dominicanos, com o seu carisma de pregadores, deixaram a sua marca, são um apelo a novas investigações sobre o papel e a missão dos dominicanos, concretamente neste país e no mundo. O programa falar-nos-á sobre o presente e o passado da Ordem dos Pregadores e abordará igualmente a importância da espiritualidade dominicana em Portugal, como veremos. Certamente que nestes dias não daremos o tempo por perdido, como disse, para termos a oportunidade de estarmos juntos, convivermos, refletirmos sobre questões importantes. Refletiremos sobre algo que nos diz diretamente a respeito, pois iremos falar da história dominicana e das marcas que esta deixou. Estou convencido que serão 2 dias muito ricos, quer pela conferência do Frei Bento, quer pelas outras intervenções que irão ser feitas.
Desde já agradeço a todos quantos irão intervir nestas segundas jornadas. O Provincial dos Dominicanos fica muito grato a todos quantos programaram e irão intervir nestas segundas jornadas. Ficamos todos a beneficiar desta partilha de ideias e, ao mesmo tempo, de novos desafios que nos são feitos. Muito obrigado a todos e faço votos que estes 2 dias sejam enriquecidos para todos nós. Bom trabalho e bom ambiente é o que eu desejo. E, de modo especial, dar as boas-vindas a todos os que aqui se encontram presentes, a todos os que aqui estamos, neste espaço magnífico, para mais umas jornadas, as segundas, como foi dito, de estudo e reflexão sobre a presença da Ordem Dominicana em geral e muito em especial em Portugal. O Centro de Estudos de História Religiosa é, para os menos familiarizados, um centro universitário, um centro de investigação, que se inscreve no sistema científico nacional, que se encontra numa fase de avaliação e relançamento, aliás, com umas importantes jornadas que vão decorrer subordinadas ao tema Ciência 2016 na próxima semana. É um centro que, sendo da Universidade Católica, só pode desenvolver o seu trabalho numa linha de cooperação interuniversitária, com colegas, eu diria, de praticamente todas as principais universidades portuguesas, das suas universidades públicas e, concretamente, aqui também da Universidade do Porto, encontrando-se aqui vários colegas presentes que eu aproveito para saudar. O Centro procura responder a um tríplice desafio: o da investigação, o do apoio ao ensino e o do serviço à comunidade. O serviço à comunidade entendida quer na sua dimensão mais ampla de sociedade civil, quer numa dimensão que intersecciona esta, que é a própria comunidade eclesial católica, que se inscreve hoje de uma maneira livre, no sentido em que estamos numa sociedade democrática, num debate cultural onde estes temas ganham toda a pertinência em serem feitos cruzando intervenientes, cruzando perspectivas, cruzando instituições. E foi isso que, de algum modo, quisemos simbolizar também quando pensamos estas jornadas. Mais do que fazer um grande congresso, pensámos um programa em 3 fases, começando em Aveiro, passando por Vila Nova de Gaia e terminando em Lisboa, 3 lugares, entre outros, significativos da presença dominicana na sociedade e na cultura portuguesa. E, portanto, estamos aqui hoje para, de uma forma, como digo, simples, mas esperamos participativa e frutuosa e agradável ao mesmo tempo, podermos refletir e beneficiar do conhecimento de várias aproximações disciplinares ao estudo desta presença. Daqui a pouco o responsável das jornadas já dirá algo mais sobre o programa destes dias. Estes 800 anos, portanto, mereciam ser celebrados. Isto foi uma resposta a um apelo da tal comunidade, neste caso da Ordem dos Pregadores, ao qual o Centro de História Religiosa procurou responder positivamente. E estamos aqui, e cumpre-me agora agradecer precisamente o acolhimento que mais uma vez, e digo mais uma vez, na medida em que tivemos a primeira jornadas em Aveiro, já aí testemunhámos esse sentido de acolhimento, e mais uma vez sentimos aqui que as câmaras municipais, concretamente a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, respondeu desde logo muito positivamente ao nosso pedido de colaboração. Esta disponibilidade na pessoa do Sr. Vereador da Cultura, Dr. Delfim Sousa, queria que ficasse de uma maneira não apenas formal, mas muito sentida, agradecer esta presença e concretamente a disponibilização deste espaço, que é um espaço, no fundo, da história, da sociedade, da cultura portuguesa, para a qual nós todos queremos
em que todos queremos participar e para o qual todos queremos colaborar. Esse sinal é-nos dado também pela própria Assembleia Municipal da Câmara Municipal, que se quis associar, se o Presidente não podendo estar, fez representar pela Secretária da Mesa da Assembleia, a doutora Carla Machado, a quem também endereço os nossos cumprimentos. À doutora Elsa Fontão, que esta tarde, diretora deste espaço museu, que esta tarde nos vai poder orientar uma visita ao espaço e ao convento Corpus Christi e, portanto, vamos ficar a saber um pouco mais, não só da história, mas também do modo como hoje este espaço, renovado e aberto ao público em 2009, está a ser utilizado do ponto de vista da sociedade, não apenas local, mas eu diria em eventos que cruzam fronteiras, como ainda esta manhã tivemos ocasião de poder testemunhar. Uma palavra de agradecimento que subscrevo, que já foi dirigida a todos os intervenientes, a todos os coordenadores ou moderadores de painéis e, de modo particular, ao professor Adélia Abreu, que é o diretor adjunto aqui da dinâmica regional que no Porto nós desenvolvemos com o centro, no âmbito do Centro de Estudos de História Religiosa, à professora Maria de Lourdes Correia Fernandes e ao professor Luís Carlos Amaral. Estes agradecimentos personalizados estendem-se, como digo, aos colegas de outros centros e da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que participa nesta rede. Um bem-aja a todos e, de modo agora último, mas não menos importante, a todos os que se dispuseram a vir aqui para escutar, para intervir, para se esclarecer, para participar neste evento cultural. A todos o nosso bem-aja. Quanto ao programa, melhor do que eu, meu colega professor António Camões Gouveia, a quem já não vai ser necessário dizer obrigado, porque creio que todos nós teremos ocasião de o fazer ao longo destas segundas jornadas, como aconteceu nas primeiras. Muito obrigado. Pois, boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, queridos colegas. Não tenho grandes agradecimentos para fazer, porque acho que já foram todos feitos, e prefiro lançar algumas hipóteses de trabalho, que foi aquilo que levou ao transporte desta discussão em torno dos dominicanos e destes 800 anos para 3 locais e para um conjunto de temas a aflorar. Realmente, desde o início que no Centro de Estudos de História Religiosa se falou nesta oportunidade de construção de um projeto científico, me pareceu, e aqueles que me conhecem melhor sabem que eu tenho um bocadinho estas manias, que não devíamos ficar fechados num grande congresso alargado, se calhar com 12 secções a funcionar ao mesmo tempo, e era preferível fazermos um certo percurso também ele polinucleado em termos temáticos, em termos geográficos, e que tem uma envolvência com a comunidade que importa às universidades fazer com naturalidade, não perdendo a sua missão, mas ao mesmo tempo auscultando e sabendo auscultar. Creio que aqui, mais uma vez, temos essa hipótese, depois do Museu de Aveiro, temos aqui outra hipótese, é uma forma de tratamento de património, de alojamento do património em relação à comunidade científica e, ao mesmo tempo, termos a discussão dos 3 temas que nos irão aqui trazer, ou que nos trazem, a parte das discursividades, as teologias e a espiritualidade. Os colegas que vão fazer as suas participações, que vão moderar as mesas, fizeram com todo o interesse, e isso se permitiu com alguma facilidade juntar este escola de intervenções que vamos ter durante estes 2 dias, sendo que deveria ou gostaria de realçar a conferência de inauguração inaugural Frei Bento Domingos, que afinal de contas é um agradecimento que estendendo a ele a todos os outros colegas. A preocupação está mais em chamar a atenção para as dificuldades que ainda existem em aceder ao conhecimento. Quem diz do mundo dos dominicanos pode começar a falar no próximo ano dos franciscanos, dos mercedários, porque o mundo dos religiosos está ainda muito por proscutar, sabemos muitas coisas mais de cor ou de ouvir dizer do que as estudar. Temos que começar a cruzá-las, temos que começar a olhá-las de uma forma mais crítica, por vezes mais distanciada, no sentido não só dos discursos, como dos conteúdos e das ideias, das formas, dos objetos, e isso alguma coisa nos vai ficar ao longo destas 3 jornadas. Queremos que, se conseguíssemos nestas 3 jornadas, o Centro de Estudos de História Religiosa, com o Instituto São Tomás de Aquino,
envolver no estudo do mundo dos dominicanos, porque é um mundo de 2 ou 3 jovens que estão em início de carreira, que querem encontrar os seus temas, as suas novidades de investigação, era um objetivo mais que cumprido para estas jornadas do que termos grandes atas, grandes livros, grandes publicações, que por vezes não são mais do que repetitivas, deve dizer-se a verdade, porque não temos tempo de fazer investigações originais todos os meses e todos os anos. Portanto, creio que as jornadas têm isto que estamos aqui a ver, uma sala que tem as pessoas que querem cá estar, que vão gostar ou não de cá estar, que podem permanecer, que poderão facilmente trocar opiniões entre nós, pôr as suas dúvidas, e creio que com isso, com certeza, que iremos sair daqui com uma hipótese de leituras novas em relação às discursividades, à teologia e à espiritualidade dos dominicanos ao longo destes 800 anos. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e expresso vivas e cordiais saudações pessoais e institucionais em nome do município para a presença nesta cidade de Vila Nova de Gaia, à comunidade de investigadores presentes nestas jornadas de história sobre os dominicanos em Portugal 1216-2016. Agradeço veementemente às instituições organizadoras, Centro de Estudos de História Religiosa, a Universidade Católica do Porto e ao Instituto Tomás de Aquino, o facto de terem escolhido o Convento de Corpus Christi como palco da vossa segunda jornada de discursos de teologia e espiritualidade. E nada que melhor palco poderiam escolher do que este, que tem tanto a ver com os dominicanos. Na verdade, a análise histórica é o caminho certo e único para o balanço desta prestigiada organização religiosa que conta com 800 anos de presença em Portugal. Tal como ontem e hoje, olhar a realidade todos os dias impõe dinâmica atenta sobre a natureza e os fins do sentido da vida. As escolhas, os caminhos a percorrer, as palavras a acreditar, exigem de cada um de nós ações de corresponsabilização com os demais na construção da causa comum que visa a felicidade universal em sã convivência. A história apresenta-se, pois, como um caminho seguro e possível para compreendermos e interpretarmos o sentido do pulsar e da semântica vital da condição humana. Daí a pertinência destas jornadas, visando a investigação do sentido no espaço da memória coletiva, que nos deslumbra e impulsiona a alcançar o substrato mais próximo da história do passado, presente e devir, que se percepciona na dinâmica do envolvimento do homem, na sabedoria e na espiritualidade de grandes causas e movimentos que fundamentam ou deviam fundamentar em todas as circunstâncias a própria humanidade. Todavia, temos consciência, tal como sublinha Walter Kasper, que a história tornou-se hoje o nosso maior problema. Experimentamos atualmente a radical historização de todos os domínios da realidade. Tudo se aprende sob o signo da revolução e da mudança. Dificilmente existe algo que seja firme e estável. Por isso, somos bem avisados por José Matoso, na introdução ao seu livro Identificação de um País, no seu livro Ensaio sobre as Origens de Portugal, que teve republicação o ano passado, da importância da identificação que se distingue da identidade. Ou seja, se identidade, como ele diz, é um substantivo abstrato que se designa ao mesmo tempo um conceito e uma qualidade, e identificação, um substantivo abstrato que designa uma ação e um processo, então, digo eu, o fundamental, e diz ele, nos dias de hoje, não é escrevermos sobre o claramente compreendido que trata a identidade, partindo do hino, das fronteiras, da bandeira, dessa identidade conhecida, que nos distrai do essencial, seguramente. Sim, o essencial é a identificação de todas as ações e processos que construíram a arquitetura da existência que somos no presente e nos lança no futuro com conhecimento garantido de experiência feita. Em verdade, os ensinamentos da história sobre o comportamento que fazem ganhar ou perder o humano só ganham sentido quando o homem se liberta das amarras da alienação, condicionam o seu espaço de liberdade. Sapere aude, diz-nos Kant. Tenha coragem, homem, de servir do teu próprio entendimento, exercita a razão. Esta é a proposta que o filósofo Kant nos lega para a construção do seu novo iluminismo. Iluminismo que é, no seu conceito, a saída da moralidade culpada do homem.
que expressa pela sua total incapacidade de servir da sua razão sem orientação de outrem. Por isso, importa a todos ganhar altura, criar distanciamento e sobrevoar a sua própria vida. É seguramente tarefa que o homem contemporâneo deve perspectivar, tendo em vista o seu aperfeiçoamento, e que Vossas Excelências aqui o estão a fazer. Todavia, é sabido que nunca o ser humano, diz-nos e recorda-nos Rojas, nunca o ser humano soube tanto de si próprio como na atualidade. E, no fundo, nunca soube menos do que diz respeito à sua autêntica condição. O ser humano é algo mais e algo diferente da mera objetividade. Enfrentar as resistências que confrontam o próprio o homem, obrigam ao dinamismo vital e dialético entre dois polos que Santo Agostinho nos coloca no Sermão 43 e que para mim, que sou licenciado em Filosofia, foi sempre, desde a minha formação, quando aprendi esta frase de Santo Agostinho, algo que ao longo da minha vida me tem acompanhado permanentemente. Intellige ut credas, crede ut intelligas. Compreender para crer, crer para compreender. É pela razão que se chega à fé e é pela fé que se busca a própria inteligibilidade. Este posicionamento de maturidade permite a perscrutação da verdade através de um diálogo construtivo e esclarecedor que nos conduz para a porta da verdade. Por isso, vocês aqui hoje, nessa dialética de mais do que procurar crer, querem perceber, compreender. Porque quando compreendemos, percebemos que precisamos de crer para compreender de novo. E por isso, felizmente que há discursos que nos abrem para um novo kairos de fé. Felizmente que há teologia que nos permite salutar koinonia com os homens que padecem e sofrem injustiças e exclusão social. Esta koinonia, esta comunhão de amor, de paixão pela humanidade é tão carente, tão necessária nos tempos de hoje. Felizmente, que é mais um tema do vosso encontro de hoje, felizmente que há espiritualidade, que nos reencontra e nos alerta para a kenosis de Cristo, para esse esvaziamento de Cristo, que para mim é hoje mais do que nunca também, presentemente, uma interrogação que faço e que o Tomás Alique, num dos últimos livros dele, nos interroga profundamente. Este esvaziamento, esta kenosis de Cristo, que nos faz ser cada vez mais humanos e ter mais humildade de perceber o sentido da nossa própria existência perante esse Deus Criador. Em boa razão, vou concluindo, nos diz o orador da conferência inaugural Frei Bento Domingos, a 15 de maio de 2016 no Jornal Público: o cristianismo só pode viver saudavelmente a partir de um presente criador, diz o Frei. Quando enfatiza o passado, afoga-se no depósito da fé ou na indústria da conserva dogmática. Quando foge para o paraíso, perde a terra e o céu. Um dos dramas do catolicismo na época moderna foi sintetizado numa expressão de Yves Congar. A uma religião sem mundo sucedeu um mundo sem religião. E Frei Bento Domingos bem nos alerta: tinha-se perdido o sentido da encarnação contínua do divino no humano. E termino mesmo com algo que neste livro do Ratzinger, numa conferência que ele fazia na Rádio da Baviera no Natal de 69, tinha eu 7 anos, o Ratzinger alertava-nos para isto, que era um texto que ele escreveu, uma conferência radiofónica: que aspecto será a Igreja no ano 2000? E ele escrevia assim em 1969. Assim chegamos ao nosso hoje e ao olhar para o amanhã. O futuro da Igreja ainda hoje não pode apoiar-se senão na força daqueles que vivem com raízes profundas e que vivem a partir da pura plenitude da sua fé. O futuro não se apoiará naqueles que só prescrevem receitas. O futuro não virá daqueles que apenas se adaptam a cada momento. O futuro não se apoiará naqueles que só criticam os outros, tornando-se a si mesmos como medida infalível. E, portanto, o futuro também não virá daqueles que escolhem o caminho mais cómodo. Da crise de hoje, também desta vez, nascerá amanhã
uma igreja que terá perdido muito, tornar-se-á mais pequena, terá em larga medida de recomeçar tudo de novo. Essa igreja não vai poder encher muitos dos edifícios que construiu quando a conjuntura era favorável. Com a perda do número de seguidores, perderá também muitos dos seus privilégios na sociedade. Terá de se apresentar de modo muito mais forte do que até aqui, como uma comunidade de voluntariado a que só se pode aceder por decisão. Pois bem, penso que é por decisão, por vontade vossa, que estão aqui. E é neste sentido caloroso e afetuoso que vos agradeço a presença em Vila Nova de Gaia.